Boa tarde aqui pra mim, boa tarde pra vocês. Não sei que momento que esse vídeo chega, mas uma boa tarde. Eu vou iniciar a leitura pra vocês dessa tiragem pós o portal. E ela, como sempre, tem uma sequenciazinha. Dessa vez veio um pouco diferente a ordem. Essa pedra, que é a Aquamarine, é a pedra 1, tá? A segunda pedra é a selenita branca, né? Essa aqui é pequenininha, mas é uma selenitazinha, tá bom? E a última é o quartzo rosa. Maravilhoso. Então, vamos para a sequência das leituras. Eu fiz esse jogo no dia do portal e ele foi bem interessante. Mais uma vez, cada carta superior coincidiu ali com a vibração das cores. E para quem escolheu a selenita, a gente inicia essa leitura com essa carta aqui que chama Gotas de Chuva, que é a da vulnerabilidade, né? Então, esse jogo aqui, ele inicia com essa necessidade, com essa carta de vulnerabilidade e termina com expectativas, com uma carta também que fala sobre a gente fazer coisas novas, né? Ousar, sem contar muito com a opinião dos outros, vamos dizer assim. Não deixar que a opinião dos outros contribua com esse medo de você se vulnerabilizar de alguma forma, né? Eu vou abrir aqui pra gente ler a sequência juntos. Então, gente, a nossa leitura começa nos lembrando aqui de que a gente sempre é bom o suficiente para começar tudo aquilo que a gente tiver querendo fazer, né? A gente às vezes fica inseguro por cair na chuva de novo, né? Por tentar de novo, por iniciar um novo curso, por iniciar uma nova carreira, né? Por pensar em dar uma chance de novo para ser jovem ali, né? Que ela tá dividindo o guarda-chuva dela com uma jovem, né? E a gente às vezes tem medo dessa renovação na nossa vida, mas a gente tem que lembrar que a gente sempre é muito capaz, né? Aquilo que chega pra gente aquilo que tá aparecendo como oportunidade, provavelmente a gente tem condição de abrir essa porta. E ainda que não esteja pronto agora, a própria oportunidade, a própria novidade que se apresenta quando chega pra gente, é como se fosse um sinal do universo dizendo assim, ó, você já é capaz de fazer isso, de desenvolver isso, de se tornar isso, né? E a sequência pede para que a gente pense antes de julgar, então pense antes de escolher as coisas, pense antes de escolher, tomar a decisão de desistir, de ficar, de ir, de tentar ou de não tentar, principalmente, porque às vezes a vontade de escapar, né, de sair de si, de se distrair, de desistir, a gente pode ter duas situações. Às vezes a vontade de desistir de alguma coisa e provocar uma mudança pode ser um escapismo devido ao seu medo da própria mudança. E isso pode ser uma coisa. Às vezes a gente tá numa nova oportunidade, né? Tá vivendo uma nova oportunidade,
Mas o trauma de uma coisa que já aconteceu pode enfraquecer a nossa segurança, né? Pode deixar a gente no escuro, sem clareza de que a gente pode viver experiências diferentes em relação à mesma coisa, né? E às vezes fugir dessas novas oportunidades é uma forma de não fazer a mudança. Por outro lado, você também pode por outro lado, para todos os efeitos, a mensagem aqui diz que aquilo que você tá aparecendo para você dar uma chance, né? Você pode se sentir merecedora disso, porque é uma forma de autossabotagem você duvidar disso, ou você não querer dar chance para isso. E aí pede pra gente mudar, né, essa atitude. Então faça a mudança. Essa mudança também do 7 é sempre pensando em algo que é importante para você, né? Então, como eu estava falando anteriormente, às vezes não mudar uma situação pode ser um comodismo, porque a gente não quer a mudança. Mas mudar uma situação também, que é boa pra gente, que já tá trazendo uma certa mudança, também pode ser um escapismo, assim, você não permanecer em algo que você escolheu antes, só que você precisa ter certeza para manter num caminho e você quer desistir. A chave é você pensar se essa mudança que você tá querendo fazer ou não fazer, ou negar ou se negar, essa expectativa dos outros está envolvida. Pense antes de julgar, né? Pense assim, o que está envolvido a sua escolha de ficar ou de mudar, de permanecer ou de mudar. Quais são os dois aspectos? Quais são os aspectos que você está levando em consideração? São aspectos relacionados à sua própria expectativa ou tem alguma coisa envolvida em agradar algum contexto que não seja aquilo que é bom para você, né? Então, na sequência, vem a carta que é o Sol, que é o 31, que lembra que a gente é só poeira do universo. Então, já que somos todos apenas poeira do universo, não faz sentido a gente deixar de viver coisas, primeiro, né? Que a vida é passageira, tem até agora tentativas de comprovar que a gente vive mesmo numa farsa, entre aspas, né? Mas que é uma simulação essa vida na Terra, né? E a gente pode entender isso como uma parte, vamos dizer, um olhar sobre o que seria uma reencarnação, né? A gente está aqui encenando, vivendo, seguindo o destino ou fugindo dele ou reescrevendo ele, mas nada do que está acontecendo aqui agora define tudo que nós somos, porque nós somos poeira do universo, nós somos cíclicos, a gente faz parte do todo. Então a gente não deve ter medo do que fazer e nem deve se preocupar com algo que esteja fora do nosso domínio, da nossa possibilidade de ação, né? Da nossa responsabilidade, melhor dizendo. Aquilo que o outro espera de mim, aquilo que eu vejo que é bom porque todo mundo está falando que é uma tendência, mas aquilo não ressoa com o meu coração. Tudo isso faz parte dessa reflexão de você tentar talvez fazer algo por você que parece que você não é bom o bastante, porque talvez até agora você tenha tentado fugir de ti, né, cumprindo a expectativa dos outros. Então, a sequência aqui é bem legal, porque
ela traz a confiança, né? A confiança nesse sol. A sequência que vem o sol e depois a confiança. Vem a confiança em você. A sequência é essa, né? Expectativa, somos só o nosso próprio sol e depois a confiança. E ela vai aqui, que eu adoro, com a bolsa dela de guerreira ali, né? Com tudo que ela precisa. E tá olhando pela janela na expectativa de chegar ali, né? Ansiosa. Mas ela tem todos os materiais dela aqui, né? E é só com o tempo que você adquire. Olha como que ela é jovem e olhando, né? Ela tá iniciando, indo para a jornada, talvez indo estudar, indo iniciar uma carreira. É com o tempo que a gente constrói o perfil daquilo que a gente duvida no início da mudança, né? A gente se sente vulnerável e não sente que é bom o suficiente, porque às vezes a gente não é mesmo. A gente tem um potencial, a gente tem as ferramentas, mas cabe a nós iniciar essa revolução na nossa vida, né? Aí vem a carta do protesto, né? O protesto é essa revolução na nossa vida, é esse voltar-se contra a estrutura, né? Fazer aquilo que você sente que é necessário lutar para se defender, por exemplo, ou lutar pela sua verdade, né? Que fala muito isso. E eu acho interessante essa carta porque ela tá unida com pessoas diferentes, ó, de diferentes povos, mas eles têm a mesma causa. Então, para mim, me remete muito de que você, nas suas escolhas, se você confiar que você é bom bastante, fizer a mudança de não ficar pensando na expectativa alheia e lembrar que você é um ser divino e traz sua bagagem de outras vidas, você vai encontrar as pessoas que vão lutar por você e com você pela mesma causa. E essas pessoas, pela identificação gerada, são famílias de alma que a gente chama, né? Às vezes elas vão ser as pessoas que vão te dar suporte o resto da vida. Por isso que eu não gosto muito das crenças que a gente traz, né? Vou ter sempre que ficar perto da minha família porque são as melhores pessoas para cuidar de mim e isso é uma certeza. Isso não é uma certeza, isso é uma mentira. O que mais tem são os filhos que tratam mal e abandonam os pais na velhice. Então, hoje tem um tabu sobre ter filho ou não para cuidar de você. Eu não recomendo. Eu recomendo que você tenha amizades. E isso foi bastante significativo para mim nas principais mudanças e nos principais momentos que eu estava mais sozinha. Isso me fez entender que a amizade é tudo. Então, hoje em dia, eu busco cultivar bastante minhas amizades e procurar amigos em esferas diferentes da minha vida, que tenham interesses diferentes comigo, que tenham coisas similares comigo, né? Mas de campos diferentes, para que minha vida não fique monopolizada ali também, num aspecto, numa tendência, numa vibração, com um tipo de pessoas que pensam da mesma forma, né? Porque cada grupo que a gente vai fazendo parte, a gente vai se fortalecendo também. E a gente vai se reconhecendo, é a coisa mais linda isso aqui, que é a Rainha de Copas. Para mim, ela é a Rainha de Copas. Que na verdade ela é a temperança, que é a carta 14. Que é quando você tá tão pleno de si, porque você encontrou pessoas que te validam, que apoiam a sua verdade, sabe? Que você sabe que você tem uma realeza, que você tem algo, uma sabedoria, um amor, uma paixão para compartilhar. E que você pode dividir e repassar isso com as pessoas. E quando você está nesse estado, alcança esse estado, é um estado de muita plenitude, porque você está transbordando. Veja se não passa uma altivez, né, dessa rainha, dessa princesa, ensinando ali as crianças a como fazer uma coroa, né? E a descrição dessa carta fala, né, para a gente reconhecer a nossa divindade e ajudar outras pessoas a reconhecer as dela. Mas, na verdade, é uma coisa quase que concomitante, né? Assim, a gente protesta junto, né? A gente vai chegar na nossa tribo, a gente vai ter espaço
para desempenhar isso que a gente se sente tão vulnerável e aquém, né, não tão bom ainda, a gente vai encontrar pessoas que vão apoiar e vão compartilhar desse amor com a gente, né? E encontrar essas pessoas, na verdade, é o que dá pra gente essa integridade e essa paz que a temperança pede, esse controle emocional, né? Que vem com a confiança e com a gente abrir a boca e falar a nossa verdade, assumir a nossa verdadeira face, confiante, ao lado de outras pessoas também, sabendo que a gente tem esse apoio. Porque não tem nada de errado com a gente, né? Eu amo de paixão essa carta. Não tem nada de errado, muito pelo contrário. Nós somos joias raras, né? E na sequência vem exatamente essa carta da leoa que fala que você adquiriu suas marcas. O número 3 é o número da criança. E você, ali, essa carta da criança, quando ela vem, ela recomenda que a gente aprenda com as nossas feridas, né? A gente amadureça, vamos dizer assim. Por isso que esse tarô, né, esse oráculo, eles trazem essa carta assim, você tem suas marcas. E nessa carta anterior, né, que saiu, a louça chinesa, eles vão preenchendo com ouro, e eles têm uma filosofia de falar que quando uma louça quebra, você não deve jogar fora ou esconder ela, parar de usar. Mas você tem que botar ouro ali, refazer ela de novo, e eles dão maior valor para isso, reconhecendo que algo que tem experiência, que teve suas marcas, é algo que tem muito valor. Não é perfeito, não é intocado e tipo novo ou com pouco usado, né? Não, é algo que foi muito usado, então deve ser muito útil, isso é muito bom. E isso vem reforçar pra gente que a gente tem já conhecimento e experiência, maturidade para reconhecer as situações tóxicas e recusá-las, para a gente poder ficar com a gente mesma. A gente pode recusar situações que a gente vê que é tóxico, dando um passo para trás e celebrando o que a gente já é, sabe? Eu não preciso ficar ali na situação, eu tenho expertise para saber o que é ruim para mim, eu tenho expertise para olhar e ver quem é tubarão na minha vida. E eu tenho também a temperança, né? A calma, o controle mental, porque eu sei que eu tenho o meu valor, que eu sou uma joia rara, para poder ficar só, vou esperar isso aqui passar. Vou esperar isso aqui passar. Vou fugir da tempestade. Vou fugir da tempestade, sabe por quê? Isso não é justo para mim, não. Isso não é justo para mim. Eu não tenho que cumprir a expectativa de ninguém. Então, assim, essa leitura eu amei de paixão, tá? Porque, vou abrir aqui de novo para vocês, porque a gente sente às vezes que é hora de se jogar de novo na chuva, né? A gente sente, mas a gente acha que a gente não é bom o bastante. A gente sente quando é hora da gente se jogar na chuva, né? Mas às vezes, de novo, a gente acha que a gente não é bom o bastante para fazer isso. Ou às vezes a gente duvida até da gente mesmo. Será que a gente tá certa? Será que a gente tá julgando? Ou a gente tá pensando? Se a gente parar um minutinho com a gente, né? Parar para pensar mesmo. Pensar, não julgar. Não é questão de julgamento, tá? É questão de percepção. E a gente se desfazer, né? Dos nossos medos. Medo de errar, medo de desagradar, medo de
perder chances. E a gente apenas fazer uma mudança da forma que a gente se trata, ou abandonando esses medos, abandonando a dúvida se eu sou boa o suficiente, abandonando se o meu julgamento tá certo ou errado, né? Mudando essa forma de sempre agir diante das crises da minha vida, lembrando que eu sou meu sol e que eu sou um ser divino, né? Que eu sou poeira cósmica, ou seja, eu sou guiada também. Eu sou do mesmo material que foi feito o universo, né? Se tem algo acontecendo, se eu tô percebendo alguma coisa, eu preciso confiar que eu tenho todos os instrumentos para fazer esse julgamento que eu tô fazendo, né? Eu tenho bagagem já andando para saber como lidar com esse novo contexto ou com isso que está acontecendo. Eu preciso confiar que eu sou boa o suficiente para lidar com isso, para sair disso, para mudar essa situação. Essa confiança é o que vai me levar para ter forças de fazer essa mudança. Eu preciso ter essa confiança de mudar, de não acreditar tanto nos outros, de não pensar tanto nos outros, né? De não negar tanto o meu conhecimento, né? Minha própria sabedoria interna, ó, o que eu aprendi até aqui, eu não posso refutar isso. Porque é ele que me conecta com um conhecimento universal, né? Ele vem de um conhecimento universal que é base para a gente romper as barreiras que estão afastando a gente da nossa realização, da mudança que a gente quer. Reconhecer isso faz com que a gente tenha esse amor, né? Por nós. Entender isso, confiar, vai levar a gente a ter essa integridade, essa plenitude emocional que faz com que a gente possa até compartilhar com outras pessoas e ensinar essas pessoas também a fazer diferente, vir a ser um exemplo de que todo mundo é uma joia rara e de que, então, se a sua bússola interna está apontando para alguma coisa, se você está percebendo alguma vulnerabilidade importante na sua vida, não há nada de errado com você, né? Você, muito pelo contrário, talvez você tenha muita experiência e conhecimento que outras pessoas não têm e você já consegue identificar as situações tóxicas da sua vida e que obviamente não vão te dizer que querem te prejudicar ou que não são tão boas assim para você. Talvez seja por isso que você está se sentindo vulnerável, né? E quando a gente está nessa situação, a gente precisa se afastar, né? Celebrar a si mesmo, né? Celebrar a sua capacidade de se reinventar, porque você é confiante no que chega até você, né? Você sabe que tá tudo bem dar esse passo, esperar essa poeira baixar, porque a tempestade acaba, ela passa, né? A gente pode fugir daquilo que não é bom. A gente pode encerrar essas tempestades na nossa vida e sair delas, porque a gente tem ferramenta para isso. A gente tem bagagem para isso e isso é muito justo com a gente, né? A gente tem roupa para esse baile, sabe? A gente tem roupa para ir para esse baile porque a gente não tá nem aí para a expectativa do outro. Porque a gente sabe que acima de qualquer coisa, você tem que
ser boa o bastante para você. Você precisa confiar no seu caminho de luz, né? Você não pode ter medo, você não pode ter medo do seu próprio conhecimento e fugir disso atendendo a expectativa das outras pessoas. Então esse coisa aqui, ó, tá pedindo pra mudar. Sair dessa falta de vontade de se renovar e fazer isso por você. Fazer a mudança que você precisa fazer sem pensar nas expectativas dos outros. É isso. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Um beijo. O segundo grupo, que foi a Selenita, é um grupo que começa com a carta da cura, né, do castelo. Quando o castelo está desmoronando, mas é tempo de cura e não de guerra. Ou seja, deve ter um bom motivo para que este castelo esteja queimando. Não é hora de brigar, de questionar, sabe? Não, é hora de cura. É hora de aceitação. Então começa com essa carta e acaba com essa maravilhosa, que é a raiva, defenda-se, que eu amo também. Então tá pedindo aqui pra gente primeiro aceitar de cara, né? Aceitar, parar de lutar, de resistir a situações que você vê, assim, que são obscuras, né? Que você precisa levar à luz. Assim, então, o que eu quero dizer com isso? Tem situações na nossa vida que a gente vê que a gente precisa se defender, né? O que dá raiva na gente. Ai, adoro. Sabe? As coisas que dá raiva na gente, as situações, elas estão oprimindo a gente de alguma forma, tá? A raiva é uma forma de libertação da opressão, assim, né? Da injustiça, enfim. Então, ela pode ser um termômetro para você. A hora que você acende a luzinha daquela sombra, daquela situação que você estava ignorando por algum motivo e não identificou isso, percebeu o que é que te desagrada, o que te ameaça, então é tempo de cura, não é de guerra, não é de ir lá fazer, não, é tempo de você aceitar isso. Aceitar que o contexto é esse. A forma que você vai lidar com isso é outra história, tá bom? Mas a aceitação é o primeiro caminho. Por quê? E aí vem aqui a sequência. Você sabe como é que funcionam as coisas. Tipo assim, você sabe qual é o seu caminho, você tem as respostas. Às vezes a gente fica quando a gente não aceita, essa carta fala muito que a gente fica procurando no mapa informações. Mas a espiritualidade tá lá atrás mandando símbolos para você, dando sinal. E você com o mapa na mão. E ele fala assim, não adianta você procurar fora essa informação tá dentro. Você sabe disso. E nesse contexto aqui, ele traz na sequência essa prisão mental, né? Que é o 8, que é o 8 de ar, eu acho. Mas eu vi esses dias a descrição dessa carta e ela é essa prisão mental que a gente tem algum impedimento, é uma prisão mental, uma limitação, um entendimento que você tem limitante da sua vida, que você precisa fazer alguma coisa, ou que você não pode fazer alguma coisa, na verdade, que você não pode fazer alguma coisa. Então, você tá numa situação desagradável, mas aí isso te dá um imenso conflito, a vontade de fazer guerra, né? E
você acha que você não pode mudar isso por alguma crença sua. Eu tô no casamento, mas eu não posso separar porque casamento é pra sempre. Eu sou velha, eu não posso me separar. Não posso separar com filho porque mulher com filho é mal vista, alguma coisa do tipo. Que é um disco riscado no seu ouvido que você fica repetindo pra si mesmo pra se auto-sabotar. E eu não tô mentindo, né? Assim, seja sincera. Olha ela com a mão na boca. Seja sincera com você mesmo, porque você merece coisa boa. Você merece açúcar, não sal. Né? Então não vem com essa desculpa que não pode, não sei o quê. Porque isso tudo, as desculpas que a gente dá, é um reforço genético ou das crenças do inconsciente coletivo, por exemplo, que eu acho que essa carta aqui, árvore, para mim ela fala de um conhecimento maior, ou pelo menos de uma ancestralidade mais antiga, que é diferente da carta 21, que também tá aqui, tá? Eu acho tão legal que, assim, essa aqui tá pegando fogo, essa aqui já tá no fim, aqui o fogo tá muito alto. Elas estão assistindo, aqui o fogo já passou. Então vê como que isso aqui é mais imediato e isso aqui é mais profundo, é mais permanente, tem mais tempo que isso está acontecendo do que isso. Então, realmente são verdades talvez muito profundas, né? Que são desafiadoras para a pessoa poder quebrar, né, essa grade, sair pela torre voando, né? Permitindo que os seus pensamentos, suas ideias sejam validadas, né? Que você curta o que você está pensando, que você aprove isso, né? Mas eles aconselham que você faça isso por você. Que você já ficou muito tempo num lugar gelado, sem afeto, sem calor, sem vida, sabe? Paralisado em uma situação. E você precisa agora se dar essa chance, se dar esse direito, tá? De ir pro sol, de ir pra uma coisa mais quentinha pro seu coração, mais agradável pro seu coração. Porque, na verdade, essa carta é ótima. Fênix, como é que é esse negócio de feliz pra sempre? Porque, na verdade, essa atitude, ela reescreve a sua história, uma história que pode vir daqui, ó, da sua ancestralidade, possivelmente da sua mãe, ou antes disso até, né? Então a gente tem aqui uma ancestralidade maior, recomendando talvez, né, que você faça isso por você para reescrever a história da sua mãe, da sua ancestralidade mais jovem. Nunca tinha pensado nisso e me veio isso aqui agora. Brilhante, 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 brilhante. Isso pode estar acontecendo porque está tendo muita essa esfera de cura ancestral e apoio para isso. Mudança de era, de padrão. A gente voltou a ter Capricórnio em Plutão em Capricórnio retrógrado, para no fim de novembro eles irem para Aquário. Então a gente está fazendo muita cura no sentido das estruturas antigas. A gente tem ciclos que iniciaram em 2008 e estão acabando agora. Então pode ser um apelo, sim, para que você reescreva essa história da família, sabe? No qual, que legal, na qual o motivo da sua vida, o sol que você pinta, aquilo que te motiva é você mesmo, é a sua obra de arte, é a sua história. Para isso a gente precisa de conexão com a gente mesmo, né? Então ele pede aqui para se afastar, olhar as coisas por um outro ângulo, se comunicar com você mesmo, fazer conexões com você mesmo, né?
que tem desde comida até cristal, então se cuidar, né? Muito já foi feito, tudo que já foi falado, tudo que tinha que ser comunicado já foi comunicado, internamente e externamente. Então agora é o momento de você se cuidar um pouco, assim, se afastar da situação para olhar ela de um outro ângulo, né? Que isso é uma forma de você assumir o controle da sua vida também. Porque muitas vezes quando a gente tá no automático, né, e aí a gente entra em situações e mantém, né, situações ruins na nossa vida, muito por estar no automático, por estar seguindo a expectativa dos outros, que foi o montinho 1, a gente tá fora de controle, e a gente só percebe isso quando a gente para e se afasta. Ou a gente só percebe isso quando a gente se coloca como o centro da nossa galáxia, né? E aí a gente retoma o nosso controle, porque também a gente não importa mais com a expectativa da família. É a primeira que tem que sair do nosso ombro, são os pactos com a família, porque a gente já tem vários, social, com a família, com a gente mesmo, que já dá bastante trabalho, né? Então, aí vem uma sequência que eu amei, que é assim, assumir o controle da nossa vida tem muito a ver com a gente se encontrar no nosso corpo, com a gente ficar sozinho no sentido de que se permite descansar, ficar com você mesmo, para pensar em você mesmo, para assumir o controle da sua vida, sabe? Essa mãozinha aqui existe em cima de cada um de nós. Se eu ficar tomando conta da vida de Beltrano, se eu ficar sendo o sol da vida de Ciclano, eu vou ter que ficar mexendo com duas mãozinhas assim, para controlar a minha vida e a vida dela. Não faz sentido. Tá na hora de olhar isso. Quais são as situações em que eu tô deixando que eu tô deixando que sejam o sol da minha vida, ou que eu não tô assumindo o controle da minha vida, ou que eu tô permitindo ser invadida, né, dentro do meu espaço sagrado. Tá na hora de eu ficar sozinha no meu espaço sagrado, que é a minha vida particular, né, para poder ouvir a nossa própria verdade, né, pra gente não ter medo do que a gente vai falar, não ter medo de se expressar e de viver a nossa verdade junto com as pessoas que a gente precisa encontrar também, as pessoas que estão no nosso destino, sabe? E que são as pessoas que talvez a gente não precise se defender, né? Tem uma leitura aqui também sobre isso que eu vejo voltando no tarô, que é nesses casos que a gente precisa se defender, falar a nossa verdade, confiar na nossa verdade é uma forma, né, de integridade, de habitar a nossa própria casa. É uma forma de assumir o controle sobre a nossa vida. Então, se defender, aceitar o contexto, tal como ele se apresenta. Aí no montinho 1 pedia muito para a pessoa confiar no julgamento dela, por exemplo, na vulnerabilidade que ela estava sentindo. E aí vem a sequência, né? A partir do momento que você confia na sua verdade, né? Você entende ali um contexto problemático, aí você percebe que não é que você vai ter que mudar isso, você vai ter que se defender, né? E aí você aceita que você vai ter que se defender, você assume esse controle da sua vida, chega, enfim, no lugar mais sagrado de paz, a sua realização pessoal, que está muito atrelada. A sua verdade é uma verdade que você já traz de muitas vidas,
sabe? Por isso que eu acho que essa sequência veio tanto com aceitação, com defenda a si mesmo, sabe? E a sequência anterior vem de acreditar, né? No que você está sendo intuído a fazer, sabe? De se jogar de novo na chuva, tal. De se afastar de situações tóxicas, o Montinho falava isso. Então, confiar nessa percepção e aqui nesse agora aceitar isso para a gente conseguir falar a nossa verdade, voltar para casa e se defender. Que seria, né, o ápice, ou assumir o controle da nossa vida. Como que a gente faz isso? A gente já sabe que a gente precisa, a gente já sabe, a gente tem um mapa, o conhecimento, que a gente precisa libertar a nossa mente por nós mesmos. A gente precisa se agradar, né? Se agradar assim, fazer por nós, se salvar. Porque senão, meu amigo, ninguém vai vir aqui defender você, não. Você tem que fazer isso por você, tá bom? É isso. Vou seguir pro próximo, pro último, tá? Beijo. Povo bonito do Quartzo, que começou com essa carta maravilhosa, porção, que fala do nosso autocuidado, do nosso amor próprio. Lembre-se de praticar o amor próprio. Eu gosto muito dela, porque ela fala que amor próprio não é só cuidar de si, né? Ela tá aqui fazendo uma bruxariazinha, o que nos remete de que amor próprio também é esse cuidado espiritual, também é fazer meditação, também é prevenir o suicídio, né? Também é a gente se cuidar, assim, se afastando de coisas, evitando trabalho desnecessário, enfim. E essa carta maravilhosa, essa tiragem aqui tá bem bonita, assim, bem colorida, bem amarela, bem verde e rosa, assim, um pouquinho de azul. Mas tá bem solar. Ela começa com essa bruxaria e termina dizendo, né, que ela vai cultivar algo muito bonito disso. Eu vou fazer na sequência aqui, tá bom? Então, uma forma, né, da gente também se autocuidar, né, é a gente focar no aqui e agora. Uma boa forma da gente se amar é a gente focar no aqui e agora, a gente sair das projeções, da nostalgia, né? Porque o aqui e agora é o momento que a gente tem para fazer as coisas e deve ter coisa acontecendo. Então, a gente negligenciar as oportunidades que estão aparecendo agora é um imenso falta de reconhecimento, falta de amor próprio. Tem bastante mensagem hoje, link, né, sobre procrastinação e essa conexão com a falta de amor próprio, né? Isso porque, às vezes, a procrastinação, a alienação, né, de ficar pensando no passado, no futuro, a ansiedade, tudo isso, pode ser uma falta de foco na própria vida, né? Então, você não se colocar como prioridade, né? Talvez a gente ficar ruminando muito as situações, ou quando a gente fica com muita nostalgia, né? Tipo, naquele tempo. É porque a gente não tá focando na gente, no que a gente pode fazer agora. Isso não é nem saudável, né? E essas cartas, então, nos remete muito. E é muito legal que uma ela tá no quarto, aí em outra ela tá conversando com a amiga, sem prestar atenção. E aí aqui ela volta pro quarto para fazer coisas que ela gosta, inclusive, né? Seja sua própria prioridade. Às vezes um autocuidado é isso, é ser sua prioridade. Esse, inclusive, é o maior autocuidado que você pode ter com você, de autopreservação naquele momento e pro resto da vida. Por quê?
os fins são inevitáveis, né? Ela traz, assim, essa coisa de cinza, ela quer dizer que nem tudo é bom ou ruim, é 880. Acabou ali, acabou minha vida, ou o fim de uma coisa necessariamente condiciona alguma coisa, né? Então, por exemplo, você se afastar, você se tornar sua prioridade dentro de um relacionamento, por exemplo, não necessariamente significa o fim. Pode ser o fim de um ciclo, de uma forma de levar aquela relação, mas existem nuances dentro das nossas escolhas e a gente pode fazer isso. Os montinhos anteriores falavam muito sobre isso, sobre você fazer sua escolha com autonomia, né? E compreendendo que tudo é possível e que a gente vai ser direcionado para a nossa maior potência, né? Existem vários lugares onde você pode estar, que não é só ali naquela expectativa do outro, que não é botando. Tem vários lugares para você estar, para você sentar, e você não necessariamente precisa colocar alguém aí nesse lugar com você. Essa tiragem eu tô sentindo que é muito autocentrado, assim, nesse sentido de bota o foco em você, cuida em você, faça de você o seu amor próprio, faça isso a sua maior paixão, sabe? E se cerque de pessoas que te amem de verdade, de hobbies, de coisas legais para fazer, porque isso sim é amor próprio. Ter relacionamento amoroso não é necessariamente amor próprio, muitas vezes ele é um gatilho, ele é uma expressão de vício, de dependência emocional. E essa tiragem aqui tá dando dicas assim brilhantes para acabar com dependência emocional. Pode ser uma grande questão aqui. Porque a nostalgia, né, essa coisa aqui que veio depois do amor próprio, do focar em aqui e agora, é muito da gente não ser grato com o que a gente tá vivendo hoje, com a oportunidade que a gente tem hoje. Aí vem essa carta linda na sequência. Manhã, que o mundo espera por você. A gente às vezes fica preso, botando a nossa prioridade em algo externo, sem se conformar com a mudança necessária que a gente precisa fazer na nossa vida para a gente assumir os espaços que a gente quer assumir. A gente só vai conseguir chegar lá naquela realização, algumas delas, se a gente for a nossa prioridade, tá? E isso é um ato de amor próprio, identificar isso é um ato de amor próprio, nos colocar nas situações favoráveis e que corroboram, que celebram essa conquista, esse trono que a gente quer, é uma atitude de muito amor para com a gente. Porque é isso que vai nutrir esse contexto todo de amor, de cultivo de amor, né? E aí já veio focar no agora. Ser sua prioridade. Aceitar o caminho do meio, né? Que é os términos ali, tipo, vai ser uma transição, né? Que isso vai ser uma transição. Aceitar que você tem vários tronos para ocupar, vários lugares para você ocupar. E se cercar de apoio para isso é gol, né? É uma coisa assim, você tá seguro, tá em casa, o mundo espera por você, você tá ali, ó, disposta a acordar no outro dia, né? Essa carta vem embaixo aqui da nostalgia e eu acho que pede um pouco de perdão, porque perdão é outro processo de autoamor. A disposição, às vezes, que falta pra gente acordar de manhã, as duas estão com a janela aberta, as duas estão na janela. Uma tá super animada, a outra não tá. Tá ali, ó, no banho de erva, que é uma coisa que eu faço muito pra me dar, pra me preencher de alto amor, pra me fazer especial, pra me sentir especial.
para fazer minha porçãozinha de amor próprio. Porque é um bálsamo para nossa alma, às vezes a gente perceber que nós somos delicados como flores, que nós somos perfeitos como a flor, se conectar com a beleza e com a unicidade ali, com a individualidade da flor, como dizer isso, com a forma dela ser única, né, na criação, de ser algo especial, por mais que tenham várias iguais. Quando você se conecta ali com esse banho de ervas, você vê que cada erva contribui, enfim, tem vários insights sobre isso. Mas é quando a gente perdoa, talvez, esse passado que aconteceu e que a gente sente tanta falta, perdoar isso e deixar ir, é outra forma de autoamor, não é? E a gente precisa fazer isso para honrar o nosso corpo, para a gente se tratar bem, se colocar longe da cidade, da expectativa, longe das estruturas, ir para um lugar sagrado e reverberar essa sacralidade que somos nós e que é a vida. Essa imagem é muito bonita, que ela tem muita nuvem atrás e ela é a carta do espelho, cara. Eu acho sensacional, porque quando você não se perdoa, você vive com culpa, sua autoestima tá muito baixa. Se você tá se culpando de alguma coisa, sua autoestima tá muito baixa, reforça ela para ontem, porque senão você não vai se sentir merecedor de estar nos lugares que você precisa estar e provavelmente você não tá botando foco em você. Eu descobri que coceira no nariz é coisa de mediunidade. Então, só um minuto. Começou outro vídeo que eu amo, esse pessoal aqui, vocês conhecem? Depois eu passo, ó. Então, a gente celebrar o nosso corpo é uma forma da gente praticar esse amor próprio. Para mim, essa carta fala muito sobre o se tratar bem, sobre o assumir também o 4, que é a autoridade, né, o imperador, mas assumir então a sua autenticidade, tratar bem seu corpo, né? Depois de se perdoar que a gente consegue assumir esse arquétipo aqui do imperador, que é quando eu me amo na minha alegria, na tristeza, na sombra, na luz, porque eu sei que eu sou a única pessoa que importa, no sentido assim, sou eu que vou ter que lutar minhas lutas, sou eu que vou ter que enfrentar meus dragões. Por mais que as pessoas falem que vão te ajudar, o trabalho interno de se salvar das torres da vida, né, de se libertar de um contexto, de evoluir como pessoa, de construir seu próprio castelo, a sua obra, né, que é deixar a sua obra no mundo, isso só você pode fazer por você. Ninguém nem deve tentar fazer isso. É você que se defende, é você que luta, é você que limpa, é você que vai para a sua batalha. Ninguém vai fazer essa batalha por você. A gente não pode esquecer disso, tá bom? A gente não pode esquecer que somos nós que fazemos a reinvenção da nossa história. Somos nós que vamos ser responsáveis por essa encarnação aqui também. Por mais que a gente queira dizer que outras pessoas contribuíram para isso, influenciaram a gente, essa tiragem toda é muito virginiana, porque ela pede que a gente tenha a sabedoria de fazer as escolhas de acordo com esse nosso auto-amor e autorresponsabilidade, porque no fim é a gente que tem que dar conta de tudo. A responsabilidade não vai sair. Quem tem sabedoria é responsável por tudo que faz e sabe, né, até onde vai a minha responsabilidade, até onde vai o outro. A sabedoria também traz pra gente a leitura do ambiente, de você falar assim, essa pessoa aqui não vai dar conta disso. Então eu também sou corresponsável sabendo disso, eu preciso ter responsabilidade sobre isso também, se for uma parceria, por exemplo. Então, somos nós que vamos ter que interromper o ciclo, né, a frequência que tá tocando e reescrever, fazer uma música nova. E aí o bonito disso é que você pode fazer o que você quiser.
Ó que lindo. Você tem uma biblioteca akáshica imensa disponível para a gente poder acessar nas sessões de Theta Healing e ver o que você tem para expressar para o mundo agora. Porque você tem muita coisa para expressar para o mundo. Você tem muitos potenciais. É um ato de amor você reescrever sua história, você explorar suas capacidades de uma forma inimaginável. Tá disponível isso. Deus deixa, sabe? Ele vai trazer para você. Você vai chegar lá, né? Que ele vai trazer para você também. Se você continuar nesse caminho de se cuidar, eu sempre falo isso. Às vezes quando a gente pode ser tão tóxico com a gente que a gente não consegue fazer escolha saudável. Eu sempre fui assim. E aí foi a partir do momento que eu fui dizendo não, pelo menos, pro que era ruim. Eu não sabia o que era bom, mas eu sabia o que era ruim. E aí eu fui me afastando. Naturalmente isso foi elevando minha vibração. Naturalmente isso já foi assim, o máximo que eu conseguia fazer de amor próprio era fazer assim, não me bate, não me decepciona, não me abandona. Isso era o máximo do amor próprio que eu podia ter. Até você chegar a promover esse amor próprio, você tem que ter passado pelos montinhos anteriores, né? Mas, confiança, tudo mais. Mas o amor próprio leva você até a antecipar as coisas, né? Você se responsabilizar e amar incondicionalmente o outro, participando da responsabilidade com essa pessoa também sobre o decorrer das coisas que vão acontecendo. E tudo isso vai levar então, né, para esse jardim maravilhoso, para essa vida onde você é capaz de deixar de lutar para apenas ver as flores crescendo. Né? Você pode apreciar uma boa sombra, você pode ficar tranquila ali na floresta, que poderia ser um lugar temeroso, né? Ou na carta expectativas é uma floresta mais fechada, porque você tá num lugar que é desconhecido, né? Floresta, expectativa dos outros é algo que a gente não sabe decifrar, tá na cabeça do outro. Mas aqui não. Aqui, com a gente se priorizando, com a gente cultivando esse auto-amor e entendendo os momentos em que a gente precisa fazer as escolhas e nos tornar o centro da nossa vida, né? A gente para de lutar. Simplesmente. Essa leitura é isso. Você para de lutar. Você não precisa mais lutar. Gente, isso é muito gostoso. Tipo assim, você se torna uma pessoa irredutível, assim, imbatível, porque nada pode abalar uma pessoa que se ama muito. Se ama para identificar os seus defeitos, para falar sobre eles, para dizer como isso surgiu, para dizer sobre seus gatilhos, para falar quais estratégias que vem fazendo para superar isso, para botar seus limites, para falar, eu não gosto disso, então não faz isso porque eu vou brigar com você, ou então eu não vou ter controle sobre isso, eu sou ciumento, então não faz isso que não sei o que, não sei o que. Sempre nessa questão do cuidado, né? Não da imposição, mas do cuidado, do amor, de você estar aqui agora e perceber, né? Perceber o que o momento está pedindo para você. Isso é muito amoroso com você e com os outros. Que é quando eu falo, hoje em dia eu consigo perceber exatamente se a pessoa está prestando atenção em mim ou não, e o quanto que isso é proporcional à consideração que ela vai ter comigo nas situações. Eu tenho certeza disso, a pessoa não vai te falar que ela não vai ter, nem ela sabe ainda que ela não tem consideração por você. Mas a falta de atenção e outra coisa, a falta de amor próprio das pessoas com elas mesmas também é outro red flag para mim. Porque se a pessoa não entende que cuidar dela mesma é bom, ela não vai entender, ela não vai ter amor suficiente para sempre, para cuidar de você também. E cuidar, que eu falo, não é que a pessoa vai ter que fazer sua parte, não, é só não te machucar ou te considerar de alguma forma. Às vezes te ouvir
te ouvir no dia a dia. Pode ser uma mera... Não, assim, pode ser não. É um respeito e uma consideração imensa. Porque você tá convivendo com a pessoa, tá conversando com a pessoa não tem interesse pelo que você tá falando. Pra quem que você tá falando? Que amor é... Que tipo... Ao que estamos nos sujeitando se a gente tá vivendo assim, sabe? Parece pequeno, mas isso demonstra a qualidade da nossa vida. E é uma opção para nós, né? Seguir esses conselhos, escutar essa previsão. É opcional. Mas fica o recado, tá bom? Então a gente vai encerrar aqui com essa carta linda de amor próprio pra gente lembrar que tudo aquilo que a gente faz por nós, em prol do cuidado nosso e com os outros, em prol da paz. A gente vai ter a semente disso, ó. Algo muito bom vai nascer disso. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem, tenham gostado. Curte, por favor, fala o que vocês estão achando, se tá ressoando, se tá bom, tá? Que eu vou trazer mais leituras aqui com mais frequência. Beijo.